Olá, bom, hoje vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Esse livro, ele esteve um tempo no hype e falo para vocês que o hype é merecido, é válido. Eu confesso que eu tinha um certo receio de ler esse livro, de não gostar, mas ele superou as minhas expectativas, me surpreendeu, tanto pela escrita envolvente, como também pelos dramas e dilemas que a gente acompanha aqui do protagonista, e também pelas questões abordadas e pelas reflexões que ele permite que a gente faça. Realmente é uma obra grandiosa que só cresce, na verdade, do início até o final, vai numa crescente, te prende, te conquista, e quem não leu, deixo aqui minhas recomendações porque vale muito a pena fazer essa leitura. Bom, esse livro ele foi publicado em 1966 e assim que ele foi publicado ele foi um sucesso de público, de crítica. Ele também teve adaptações, né? Ele foi adaptado para o cinema com um filme chamado Os Dois Mundos de Charlie e também foi adaptado para uma peça musical da Broadway. Inclusive esse livro aqui, ele é um livro premiado, ele ganhou o prêmio Nebula. Bom, mas o autor, né, o Daniel Keyes, ele teve a ideia para desenvolver esse livro quando ele era professor de inglês. Ele dava aula de inglês para uma turma especial de jovens com baixo QI. E, no determinado dia, um aluno pergunta para ele se ele se esforçasse muito, ele ficaria inteligente. E ao perceber esse desejo do aluno de se tornar inteligente, o quanto que ele se esforçava, isso comoveu, né, o Daniel. E foi a partir desse acontecimento que ele teve a ideia para desenvolver a obra. A história aqui do livro gira em torno do personagem Charlie. Ele tem 32 anos, é deficiente intelectual e ele vai ser selecionado como voluntário para participar de um experimento que promete revolucionar a medicina, a ciência, a sociedade no modo geral, porque ele vai ser o primeiro ser humano a ter inteligência implantada através de uma cirurgia. E após ser selecionado, ele vai passar a registrar tudo o que ele pensava, tudo o que acontecia com ele, tudo o que ele lembrava. E ele tinha que fazer esses registros aqui nos chamados relatórios de progresso. E antes da cirurgia, Charles, ele vai passar por vários testes psiquiátricos, inclusive dentro de um laboratório experimental de psicologia. Dentro desse laboratório é que ele conhece o rato Algernon, que é um rato muito inteligente. Esse rato ele passou pela mesma cirurgia que Charlie ele vai passar. E nos testes que eles faziam juntos, Charles ele sempre perdia. Nos 10 testes que eles fizeram juntos, o Charlie ele perdeu todos. Mas ele promete revanche, que depois que ele fizer a cirurgia, depois que ele ficar inteligente, ele vai vencer o rato. Então, depois de vários testes, o Charlie ele é considerado apto para a cirurgia, ele faz a cirurgia e a gente começa a observar aqui as mudanças na vida dele após a cirurgia, após ele ficar inteligente. De fato, ele vai ficar inteligente, essas mudanças elas vão acontecer de forma gradual, mas elas são notáveis. E no segundo momento, as mudanças elas vão evoluir rapidamente. E essas mudanças elas vão ser observadas nos testes que Charles ele faz, né? E vão comparar o antes e o depois, os testes que ele fazia antes da cirurgia, ele vai continuar fazendo os testes após a cirurgia, eles vão comparar, observar esses avanços. Isso também vai ser observado no relatório de progresso, porque ele começou a registrar antes da cirurgia, e eles vão observar as mudanças na maneira como o Charlie escreve, como ele pensa, as lembranças dele, tudo isso está registrado nesse relatório. De fato, o Charlie, ele aprende, ele fica muito inteligente, a gente vai observar aqui as mudanças. Uma das primeiras coisas que a gente observa aqui é que Charlie, ele continua fazendo os testes e ele dessa vez vence o rato Algernon. Já é uma mudança significativa aqui nos testes. Uma outra mudança é com relação à escrita, porque no começo do livro, antes da cirurgia, ele escreve os relatórios de progresso, mas ele escreve da forma que ele conhece, da forma que ele pensa, ele não tem domínio das regras gramaticais. E após a cirurgia a gente vai notando mudança na escrita. E ele passa a escrever de acordo com as normas gramaticais. Não só isso, como ele também aumenta o vocabulário dele, ele também aprende vários outros idiomas. Tudo isso porque o tempo que ele tem livre, ele fica na biblioteca.
e ele lê muitos livros. Ele fica dedicado aos estudos todo esse tempo, ele lê muito rápido. Além de ler rápido, ele assimila, ele aprende, ele lembra tudo que ele lê, tudo que ele estuda. Ou seja, Charlie aqui, ele se torna um gênio. E a inteligência dele aumenta exponencialmente. E ele está muito envolvido em pensar, em ler, se descobrir, buscar conhecer quem ele era, enfim, ter consciência de si e do mundo ao seu redor. Então Charles aqui ele fica muito inteligente, só que isso vai ter consequências na vida dele. Por quê? Com toda essa inteligência, Charles, ele nota o abismo entre ele e as pessoas que convivem com ele, pessoas comuns. Ele quer conversar sobre aquilo que ele conhece, ele quer ter uma troca, mas as pessoas comuns, meros mortais, não têm esse conhecimento abrangente e aprofundado sobre os assuntos aqui que ele domina. Então essa troca, ela não está acontecendo. Então ele passa a achar as pessoas desinteressantes. Ao mesmo tempo, as pessoas que convivem ali com ele passam a achar ele arrogante. E elas acabam se afastando dele porque elas se sentiam inferiores. E elas não gostavam de se sentir inferiores. Por isso elas se afastavam. Isso aconteceu até mesmo no trabalho dele. As pessoas foram observando algumas mudanças nele. Elas não sabiam que ele tinha passado pela cirurgia. Isso era uma pesquisa confidencial. A princípio ele não podia divulgar. Ele trabalhava numa padaria há muitos anos e as pessoas foram observando algumas mudanças. Ele foi, por exemplo, desenvolvendo habilidades com máquinas que antes ele não tinha. Ele também, quando chegava para trabalhar, estava sempre com um livro. Chegava ali na padaria também, dando sugestões para algumas mudanças. E os colegas de trabalho dele ali olhavam com certa desconfiança, tratavam ele com hostilidade. Não gostaram nada dessa mudança, dele se intrometer muito no funcionamento e nas atividades ali dos funcionários, e como consequência ele foi considerado inadequado para aquela função e acabou sendo demitido. Um dos motivos que Charles ele queria ser inteligente é porque ele achava que ele fosse fazer muitos amigos, que ele poderia compreender melhor as pessoas. Mas na prática não era isso que estava acontecendo. Inclusive ele coloca aqui, né, que essa inteligência tinha gerado uma cisão entre mim e todas as pessoas que conhecia e amava. Ou seja, ficar inteligente resultou ali nele um isolamento e também rejeições por parte de outras pessoas. Mas não pela inteligência em si, mas pelo fato da inteligência dele crescer exponencialmente, rapidamente, mas outras habilidades não acompanharam esse desenvolvimento. Habilidades sociais e até mesmo o próprio emocional dele não acompanhou o avanço do intelecto. Bom, ainda com relação a essa questão da aprendizagem dele ter ficado mais inteligente, já que ele não conseguia conversar com pessoas comuns ali no seu dia a dia, ele passa a conversar com professores universitários, que ele considerava, né, como intelectuais ali nas suas respectivas áreas. Então ele vai conversar com esses professores que dominavam as suas áreas. Mas quando ele se aprofundava num assunto, ele percebia que as pessoas escapavam com medo de revelar ali suas limitações, aquilo que ela não dominava, aquilo que ela não conhecia. Ele passa a se sentir um tolo e em um determinado dia ele ter admirado essas pessoas e achado que eram gigantes intelectuais. Então a gente observa o impacto da inteligência na vida pessoal de Charlie. Tudo isso porque ele ficou inteligente, mas faltou desenvolver outras habilidades sociais, como também o emocional dele. Após essa cirurgia, Charles ele ficou muito inteligente, ele virou um gênio. E as memórias do passado dele, as lembranças, foram sendo recuperadas. Ele passa a resgatar as lembranças da época da infância. E ele foi tomando consciência que era uma época sombria, uma época dolorosa. Ele se depara ali com traumas familiares e também com preconceitos sociais. Então, conforme ele vai resgatando essas memórias, essas lembranças, ele foi tomando consciência de si, da sua história, da sua família, da relação com a sua família, da sua condição e dos preconceitos sociais. E isso vai gerando nele sentimentos de tristeza, angústia e decepção. E antes desse despertar, ele achava que era uma pessoa feliz. Então ele toma consciência de que ele foi cruelmente rejeitado pela família, ele foi expulso de casa pela mãe, que tinha vergonha da condição dele, e assim, ele nunca mais teve contato nem com a mãe, nem com o pai, nem com a irmã. Ele passa a ter consciência também do quanto ele foi humilhado pelas pessoas ali que convivia com ele e que ele considerava amigos, mas na verdade eles faziam chacotas, eles riam dele, enfim, ele sofria vários tipos de humilhações que o livro
ele vai detalhando aqui, e que é triste de acompanhar. Quando ele vai tomando consciência disso tudo, isso vai gerando nele um sentimento de revolta. Charles ele também toma consciência do que ele de fato significava para os médicos, para a pesquisa, para o experimento. E é nesse momento que o livro ele vai abordar temas como a ética científica e a ética médica, e a questão também da desumanização e a objetificação de Charlie. Porque Charles ele se dá conta que os médicos não estavam tratando ele como ser humano, mas como um objeto de estudo. E essa percepção, ela se intensifica no momento que ele descobre que as reações dele nos testes que ele fazia antes do experimento e depois também, eram filmadas sem o consentimento dele. E essas filmagens, elas foram usadas em apresentações científicas. Então ele sentiu que a dignidade dele ali foi violada. E ele se sentiu violado de forma geral, principalmente no conteúdo em si da apresentação científica, na fala dos médicos. Porque os médicos ali estavam considerando praticamente ele como um objeto inanimado, como se ele não fosse um ser humano antes da cirurgia. Tem um momento ali na apresentação que eles mostram Charlie e o rato Algernon nos experimentos ali. Então ele foi percebendo que ali as pessoas não consideravam ele como ser humano, e sim como animais experimentais, já que estava ele e o rato Algernon no experimento dentro de um laboratório. Além disso, o livro também fala sobre a vaidade do cientista, em querer ser o criador. Então tem essa questão do criador e da criatura, os médicos aqui criando uma nova criatura, um ser superior. Então eles consideram aqui que Charlie, ele não existia antes do experimento, e ele não existia porque ele era excluído da sociedade, ele vivia sozinho, sem amigos, sem parentes que pudessem cuidar dele. Então ele não tinha passado porque ele não tinha consciência do passado, não tinha contato com o presente, também porque não tinha consciência do presente, e sem esperança do futuro. Então os médicos, eles se colocam aqui como se tivesse criado o Charlie. Mostra como os médicos eles foram antiéticos. Bom, o Charles ele tem outras experiências aqui, ele tem relações amorosas, mas é aquele que eu falei, o emocional dele não acompanhou o intelecto, então ele tem dificuldades de se relacionar, até um determinado momento em que a gente vai observar as consequências do próprio experimento em si. Ele observa que algumas coisas estavam acontecendo com Algernon, com o rato, e Charles percebe que isso também vai acontecer com ele. Então ele vai se aprofundar nessa pesquisa, e na pesquisa que ele faz, ele vai conseguir identificar onde estava o erro na pesquisa dos médicos e vai desenvolver a sua teoria, enquanto a sua mente ainda funciona. Então ele desenvolve a teoria dele, escreve um artigo muito importante, um artigo científico muito importante, e é isso. É muito triste acompanhar aqui o final da história. Gostaria que tivesse um outro rumo para ele, mas ao mesmo tempo foi interessante porque mostra realmente a vaidade do ser humano. Tem até uma questão religiosa aqui, menciona pouco, que é sobre Adão e Eva e a árvore do conhecimento, e que acabaram sendo expulsos. Então isso também reflete aqui um pouco das consequências que ele vai sofrer. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas considerações para Flores de Algernon. Quem ainda não leu, deixa aqui minhas recomendações, porque vale super a pena. Vocês não vão se arrepender, é um livro curtinho, você lê rapidamente. Eu li esse livro em um dia, porque você não quer desgrudar do livro. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência. Se é novo por aqui, aproveite também para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.